Nesta semana, o Saber Direito traz o direito linguístico. Você vai conhecer as origens, os elementos, o direito linguístico nas constituições e na legislação internacional. As aulas são com o professor Ricardo Nascimento Abreu. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa segunda aula do curso sobre Direito Linguístico. Eu sou o professor doutor Ricardo Nascimento Abreu, professor da Universidade Federal de Sergipe, e na aula de hoje eu quero convidar a cada um de vocês a tratar comigo dos elementos constitutivos do campo do direito linguístico. Nós vimos na aula passada que o direito linguístico ele nasce com o final da Segunda Guerra Mundial e o fortalecimento do discurso dos direitos humanos. Esses dois episódios podem ser considerados, então, o marco histórico ou os marcos históricos do surgimento do direito linguístico contemporâneo. E por que nós podemos considerá-los como marcos históricos do direito linguístico contemporâneo? É porque com o término da Segunda Guerra Mundial e com o processo do fortalecimento desse discurso dos direitos humanos e a criação da Organização das Nações Unidas, que nós vamos testemunhar a relativização do princípio da soberania dos Estados. Vocês devem estar lembrados que na nossa última aula nós discutimos que, em um dado período da nossa história, era esse princípio que regia as relações internacionais. Um Estado não se metia nos assuntos domésticos de outro Estado. Isso significa dizer que todas as minorias que estavam sob a égide de um determinado país, de um determinado Estado, eram tratadas exclusivamente conforme os entendimentos formados no bojo do próprio Estado. A comunidade internacional pouco ou nada poderia fazer nesse momento. É com o final da Segunda Guerra Mundial que nós vamos perceber que as minorias tomadas de forma geral, então aqui eu cito as minorias linguísticas, as minorias étnicas, as minorias religiosas, as minorias nacionais, elas precisavam de um sistema de proteção supranacional que pudesse, de uma forma ou de outra, garantir que essas minorias não fossem assimiladas, não fossem dizimadas pela maioria desses estados. Então, é com o final da Segunda Guerra Mundial, é com o fortalecimento da ONU e do discurso dos direitos humanos que nós vamos testemunhar uma relativização do princípio da soberania dos estados. A partir de agora, esses estados nacionais permitem, então, a interferência de órgãos supranacionais em assuntos domésticos, especialmente quando esses assuntos dizem respeito a questões de direitos humanos. Então, a partir desses marcos históricos, nós precisamos compreender alguns processos que confluíram para que nós tivéssemos a viabilidade histórica, teórica e epistemológica de criação do campo dos direitos linguísticos, e é sobre isso que nós trataremos no primeiro momento da nossa aula. Juntamente com a relativização do princípio da soberania dos Estados, um outro paradigma que surge e que nos ajuda a compreender o cenário no qual o direito linguístico vai se apresentar, vai se formar, é o surgimento do paradigma do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, então, vai afetar diretamente a forma como as constituições modernas são representadas no bojo de cada país. Eu gosto de citar uma aula que foi ministrada pelo professor Luiz Roberto Barroso, na qual ele explica que o fenômeno do neoconstitucionalismo faz com que as constituições, antes vistas como documentos panfletários, documentos políticos e com pouca influência normativa na vida dos estados, na vida das pessoas, passa, através da teoria neoconstitucionalista, a ser vista como o centro do ordenamento jurídico das nações. As constituições deixam, então, de ter um papel meramente político e passam a ter um papel normativo. O conteúdo das constituições passa a influenciar diretamente a forma como todas as normas jurídicas de um determinado país são lidas, interpretadas e aplicadas através de um processo conhecido como filtragem constitucional ou constitucionalização do direito. Nós temos, então, três elementos
que fazem com que o direito linguístico possa ser viabilizado nesse período de transição entre a primeira e a segunda metade do século XX. Recapitulando, nós temos então o fortalecimento do discurso dos direitos humanos, nós temos então a relativização do princípio da soberania dos Estados e agora nós vamos ter a influência da teoria neoconstitucionalista nas constituições modernas. Isso traz para o direito, naquele momento, algumas consequências que fazem com que o direito linguístico, da mesma forma como o direito de várias outras minorias, possa ser viabilizado. E é sobre isso que nós passamos a tratar a partir de agora. Os fenômenos que eu acabei de mencionar, tomados de forma combinada, são responsáveis por um movimento de inserção de pautas do direito linguístico, ou seja, pautas que interessam diretamente a questão das minorias, nas constituições dos Estados. Então, nós vamos ter as pautas das minorias entrando nos Estados por dois caminhos que se complementam. O primeiro caminho, as próprias constituições desses Estados que passam a ser mais sensíveis a esse discurso dos direitos humanos e passam a incorporar nos seus textos, elas próprias, normas de direito internacional dos direitos humanos. E o segundo caminho, com a relativização do princípio da soberania dos Estados, alguns órgãos supranacionais puderam diretamente interferir nas questões atinentes às minorias nesses países. Então, nós vamos criar um cenário perfeito para o surgimento dos novos direitos. Nós vamos criar o cenário perfeito para o surgimento de direitos que visavam proteger, por exemplo, a infância, a condição feminina, os idosos, as pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e também minorias linguísticas. E nesse cenário, onde as línguas são elevadas à condição de direito humano, que velhas temáticas voltam a ser rediscutidas, a exemplo da temática dos conflitos linguísticos e das minorias linguísticas. Um elemento que também precisa ser considerado quando nós pensamos no surgimento do campo do direito linguístico é aquilo que nós chamamos do marco teórico do direito linguístico. Afinal de contas, como eu falei para vocês na nossa primeira aula, nós estamos diante de um campo que envolve necessariamente conhecimentos do direito e nós passamos em revista desses conhecimentos há poucos instantes, mas também exige algum tipo de conhecimento de estudos linguísticos. Então, nesse mesmo período que nós estamos discutindo as condições jurídicas para o nascimento de um campo conhecido como direito linguístico, estava também ocorrendo, no âmbito dos estudos da linguagem, um processo de maior abertura das temáticas que eram possíveis de serem estudadas no âmbito dos estudos linguísticos. E é nesse período, aproximadamente entre o final da década de 1950 e o início da década de 1960, que nós vamos perceber o surgimento de uma nova área de estudos dentro dos estudos da linguagem, conhecido como estudos em políticas linguísticas. Estudos que, pela sua natureza, guardam uma relação de intimidade muito clara com o direito linguístico. No âmbito dos estudos linguísticos, começou-se a se preocupar sobre a forma como as relações de poder impactavam as minorias linguísticas. E, obviamente, com o crescimento dos estudos em política linguística dentro dos estudos da linguagem e a aparição dos estudos em direito linguístico no âmbito do direito, nós chegamos, então, ao surgimento oficial daquilo que seria conhecido como campo do direito linguístico. Eu creio que, nesse momento, nós estamos maduros o suficientes para sermos apresentados a um conceito sobre o que é o direito linguístico na contemporaneidade. Um conceito que está longe de se constituir como uma unanimidade, afinal de contas, em cada país, em cada região onde se estuda o direito linguístico, onde a questão do direito linguístico é analisada, alguns aspectos podem ganhar mais relevos do que outros, mas se trata do conceito com o qual nós temos operado aqui no Brasil há algum tempo. Então, farei a leitura de uma proposta de conceito de direito linguístico para que nós passemos a estudar os elementos desse direito linguístico a partir da sua conceituação. Então,
O direito linguístico, diferentemente do que muita gente ainda pensa, ele não se constitui apenas por uma lista de direitos individuais ou coletivos aos quais as pessoas fazem jus. Mais do que isso, diz respeito a uma teoria dos direitos linguísticos que fundamenta o estudo das normas desse direito linguístico quando eles estão vinculados aos direitos humanos, ao direito constitucional, ao direito administrativo, ao direito civil e assim sucessivamente. Interessa-se igualmente pelas fontes desse direito linguístico. Essas fontes são encontradas normalmente no direito internacional dos direitos humanos, no direito constitucional, no direito comparado, nos costumes das populações, etc. Esse direito linguístico, essa teoria do direito linguístico, também se interessa pela identificação de princípios aplicáveis a essas normas. Então, existem dois princípios que são específicos do campo do direito linguístico, são os princípios da territorialidade e da personalidade, nós vamos estudá-los daqui a pouco, e esses princípios estão no bojo daquilo que nós conhecemos como teoria do direito linguístico. Essa teoria também se interessa pela identificação de alguns metaprincípios, que são geradores dessas normas ou de outros princípios, como a dignidade humana, a igualdade e assim sucessivamente. Também, o que nós conhecemos como direito linguístico se interessa pelas possibilidades hermenêuticas e de aplicação das normas de direito linguístico aos casos concretos, bem como pelas formas jurídicas de garantia de materialização desses direitos linguísticos a todos os seres humanos. É um conceito relativamente longo, mas é um conceito que nos ajuda bastante a compreender os elementos constitutivos de um embrião, de um germe de uma teoria do direito linguístico. E é esse germe, esse embrião de uma teoria do direito linguístico que nós passamos a analisar a partir de agora. Os conflitos linguísticos, velhos conhecidos na história da humanidade, voltam a figurar como elemento central dessa teoria do direito linguístico. É a partir dos conflitos linguísticos que nós vamos pensar todos os demais elementos que compõem essa teoria. Então, um dos primeiros elementos que nós precisamos entender é o conceito de minoria. Pensar em minorias linguísticas, pensar em minorias de qualquer natureza, não é uma tarefa simples. Prova disso é que a própria Organização das Nações Unidas possui em um dos seus escritórios uma força-tarefa dedicada a compreender a dinâmica das minorias e a entregar para nós, que somos pesquisadores da área, um conceito de minorias. Há uma pesquisadora da área das relações internacionais, a qual eu me filio bastante, quando ela me entrega dois conceitos ou uma tipologia capaz de abrigar dois conceitos de minorias. Gabi Wucher nos apresenta duas macrotipologias sobre minorias linguísticas que têm servido bastante para as pesquisas que têm sido empreendidas sobre a temática dos direitos linguísticos na contemporaneidade. Para a pesquisadora, é possível nós encontrarmos em qualquer coletividade dois grupos de minorias. Uma minoria que ela chama de minorities by will, ou minorias por vontade, minorias por desejo, e um outro grupo minoritário que ela chama de minorities by force, ou minorias que estão nessa condição de minorias porque elas foram minorizadas, elas foram forçadas a se encontrar nessa situação. No decorrer das suas explicações sobre esses conceitos de minorities by will e minorities by force, ou minorias por desejo, minorias por vontade, minorias por força, a pesquisadora nos diz que, em relação ao primeiro grupo, aqueles grupos minoritários que são minoritários por desejo, eles querem continuar sendo minoritários, eles não aspiram por um processo de assimilação. Eles não querem ser assimilados pelos grupos majoritários. Pelo contrário, eles querem ser integrados à sociedade. Eles querem viver e poder usufruir de todos os seus direitos e obrigações de cidadão dentro da sua comunidade, utilizando a sua língua, professando a sua fé e assim sucessivamente. Por outro lado, quando pensamos na outra tipologia que nos é apresentada pela pesquisadora, a ideia de minorias por força, nós nos deparamos com um cenário extremamente diferenciado. Essas minorias por força, por vezes, aspiram um processo de assimilação. Elas desejam ser assimiladas, elas querem fazer parte do grupo majoritário. Isso, inclusive, alguns estudos têm mostrado que esse tipo de minoria está disposta, inclusive, a abrir mão de alguns dos seus traços culturais para serem
aceitas pelo grupo majoritário. Então, essa tipologia que nos é apresentada pela professora Gabi Wucher, ela é importante para nós compreendermos alguns elementos que dizem respeito à constituição do campo do direito linguístico. Por quê? Porque não se pode pensar que toda minoria linguística é uma minoria forçada e não se pode pensar automaticamente que toda minoria linguística é uma minoria por desejo. É preciso tomar muito cuidado com políticas linguísticas que vêm de cima para baixo. É preciso tomar muito cuidado com políticas linguísticas que não consultam o desejo daquela população. É preciso que nós aprendamos que uma das regras de ouro, quando nós estamos estudando direito linguístico, quando nós estamos estudando políticas linguísticas, é consultar sempre qual é o desejo daquela população em relação a um determinado conteúdo, no nosso caso, em relação aos destinos, aos desígnios que elas querem dar para as suas próprias línguas, para a sua cultura linguística. Partindo do conceito de direito linguístico que nos foi apresentado, é possível retomarmos alguns elementos que compõem esse embrião ou esse início de constituição de uma teoria dos direitos linguísticos. O primeiro desses elementos que eu quero apresentar aqui para vocês diz respeito às fontes do direito linguístico. Não podia ser diferente. A primeira fonte do direito linguístico, a fonte que nós reputamos como a principal fonte do direito linguístico, por conta de todo esse percurso histórico que nós fizemos até chegarmos ao final da Segunda Guerra Mundial e a criação da Organização das Nações Unidas, a primeira fonte dos direitos linguísticos é o direito internacional dos direitos humanos. Nós vamos ver, a partir da nossa aula de número 3, como o direito internacional dos direitos humanos impacta diretamente na elaboração de políticas linguísticas que visam a proteção, o fomento, a revitalização de línguas faladas em estados nacionais. Uma segunda fonte dos direitos linguísticos, sem dúvida, é o direito constitucional. Vocês viram há poucos instantes que nós tratávamos da emergência do paradigma neoconstitucionalista e como esse paradigma fez com que as constituições deixassem de ser meros documentos panfletários e passassem a ter força normativa e ocupassem o centro dos ordenamentos jurídicos dos estados. Uma outra fonte dos direitos linguísticos é, sem dúvida, o direito constitucional. Vocês viram há pouco, quando nós discutíamos sobre a importância do paradigma neoconstitucional nesse processo de fazer com que as constituições deixassem de ser documentos políticos e passassem a ser documentos normativos, que as constituições passaram a ser o centro dos ordenamentos jurídicos dos estados. E há uma consequência que nós não falamos ainda, mas que nós precisamos falar. Nesse processo de centralidade das constituições nos ordenamentos jurídicos dos estados, os princípios nelas contidos, que antes também se tratavam de normas mais efêmeras, passam, a partir de agora, a gozar de efetividade, passam a ter força normativa juntamente com a Constituição. Uma outra fonte do direito linguístico é, sem dúvida, o direito constitucional. Vocês viram há pouco, quando nós falávamos da emergência do paradigma neoconstitucional ou do neoconstitucionalismo, como as constituições, que antes eram documentos que tinham funções políticas, passaram a se tornar documentos com funções normativas. Essa migração das constituições para o centro dos ordenamentos jurídicos dos estados trouxe uma outra consequência que nós ainda não discutimos. É a normatividade de alguns princípios que antes, da mesma forma, eram tomados como mera retórica jurídica. Princípios como a dignidade humana, a igualdade e a liberdade, que são fundamentais para pensarmos no direito linguístico, na nossa contemporaneidade, atualmente, passam a ter, então, força normativa e nos auxiliam, sobremaneira, a interpretar normas jurídicas, constitucionais ou não, de interesse das minorias linguísticas, de interesse na formulação de políticas linguísticas que visem ordenar ou mitigar conflitos linguísticos em algum estado. Seguindo na análise das principais fontes do direito linguístico, nós nos deparamos com o direito estrangeiro e também com o direito comparado. Vocês bem sabem, que nós já tratamos nas nossas aulas, que o direito linguístico ele não é totalmente homogêneo em todo o planeta.
Os estados acabam criando a sua arquitetura em torno do direito linguístico a partir das suas experiências, a partir das suas realidades, a partir das relações de força que se estabelecem nesses estados. Então, é extremamente salutar nós observarmos como um determinado país lida com a sua diversidade linguística. Em alguns casos, essas experiências exitosas podem ser importadas, tomando-se os devidos cuidados para se adaptar àquela realidade que será implementada. Da mesma forma, o direito estrangeiro faz com que nós percebamos algumas políticas linguísticas que, implementadas, em vez de trazer benefícios para as comunidades linguísticas, trouxeram efeitos colaterais devastadores, enfraquecendo aquela língua e, por vezes, fazendo, inclusive, aquela língua desaparecer. Eu costumo dizer que nós, brasileiros, temos muito que aprender com os nossos irmãos africanos de países de língua portuguesa. Os africanos têm tido uma experiência com as suas constituições e com o seu direito infraconstitucional extremamente salutar no que diz respeito à valorização da pluralidade linguística nos seus territórios. Obviamente que tem os seus problemas e eles lutam diariamente para mitigar os efeitos dessas questões problemáticas. Mas eu penso que nós, sociedade brasileira, precisamos observar para o outro lado do Atlântico e aprendermos um pouco com a experiência africana no que diz respeito à implementação de direitos linguísticos, no que diz respeito à implementação de políticas linguísticas. Ao lado do direito estrangeiro, uma outra fonte do direito linguístico é o direito comparado. Tem se mostrado muito produtivo a comparação entre legislações de países diferentes. As constituições, por exemplo, de países europeus com países africanos, com países americanos. Diga-se de passagem, nós faremos exatamente um estudo dessa natureza na nossa aula de número 4, quando analisaremos o direito linguístico nas constituições. O direito linguístico tem sido, de fato, uma ferramenta importante para que a gente possa conhecer, por exemplo, o grau de permeabilidade do discurso dos direitos humanos que estão contidos no direito internacional dos direitos humanos nessas constituições. É possível também nós localizarmos qual Constituição serviu de inspiração na elaboração de uma outra Constituição em matéria de direito linguístico e assim sucessivamente. Já há registro de pesquisas muito bem-sucedidas comparando legislações de países distintos, em especial as suas constituições. Continuando com a apresentação das principais fontes do direito linguístico, nós temos o direito infraconstitucional. O direito infraconstitucional que impacta diretamente a vida de pessoas que falam línguas majoritárias ou línguas minoritárias nos estados nacionais. E esse direito infraconstitucional, que diz respeito especificamente a questões linguísticas, ele tem sido percebido em grande parte dos diplomas normativos dos estados. Então, só para exemplificar aqui para vocês, no caso brasileiro, nós encontramos norma de direito linguístico na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Nós encontramos norma de direito linguístico no Código de Processo Civil. Nós encontramos norma de direito linguístico no Código de Processo Penal. Nós encontramos normas de direito linguístico em editais de concurso público. Nós encontramos normas de direito linguístico em decretos presidenciais, em portarias e assim por diante. É extremamente produtivo o estudo do direito linguístico a partir das suas manifestações no direito infraconstitucional. Importa também que apresentemos nesse momento uma outra fonte importante do direito linguístico, que são a jurisprudência dos tribunais. A forma como os tribunais vêm resolvendo, vêm decidindo os conflitos linguísticos nos estados é de suma importância para nós compreendermos a construção dos direitos linguísticos na contemporaneidade. Nós também vamos ter a oportunidade de estudar um pouco mais sobre a jurisprudência dos tribunais na nossa aula de número 5, quando discutiremos o direito linguístico no Brasil. E como última fonte que nos foi apresentada no conceito de direito linguístico, nós temos os costumes das comunidades linguísticas. Para analisarmos os costumes das comunidades linguísticas como fonte dos direitos linguísticos, nós nos apropriamos dos ensinamentos do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos nos diz que em determinadas comunidades, em determinados territórios, é plenamente possível a coexistência de múltiplos ordenamentos jurídicos. Esses ordenamentos jurídicos, por vezes, se complementam, por vezes, se repelem.
E é aquilo que nós podemos observar quando analisamos, por exemplo, a forma como as comunidades tradicionais brasileiras lidam e fazem a gestão das suas próprias línguas. As nossas comunidades indígenas têm plena convicção das melhores formas de gestão do seu patrimônio linguístico. E a forma como eles lidam com as suas línguas, a forma como eles lidam com as suas culturas, é sim uma fonte geradora de novos direitos linguísticos, de novas normas que tratam especificamente do direito linguístico. Esses direitos linguísticos que emergem dos costumes das comunidades tradicionais são direitos linguísticos extremamente sensíveis. Por vezes, algumas políticas públicas que foram pensadas para gerir outros assuntos alheios à questão dos direitos linguísticos, dos usos linguísticos pelas comunidades minoritárias, acabam gerando efeitos colaterais danosos para a vitalidade dessas línguas. Então é preciso que nós tomemos muito cuidado, porque políticas de saúde, políticas de educação, de segurança pública, políticas de acesso à justiça, são políticas que afetam diretamente na forma como essas comunidades interagem com as suas línguas nos seus cotidianos. Superada então essa análise preliminar sobre as fontes do direito linguístico, passemos agora a analisar alguns princípios que afetam diretamente a formulação e a interpretação de normas de direito linguístico. Eu separei aqui alguns princípios que são mais gerais e 2 princípios que são específicos quando o assunto é direito linguístico: o princípio da personalidade e o princípio da territorialidade. O primeiro princípio que merece a nossa atenção num estudo dessa natureza é o princípio da dignidade humana. Um princípio altamente festejado no âmbito do direito e que diz respeito, sim, à forma como as comunidades têm acesso a outros direitos através da sua língua. Existem alguns exemplos que nós podemos dar para ilustrar como o princípio da dignidade humana está intimamente ligado a esse exercício da cidadania no bojo dos países onde residem minorias linguísticas. O exemplo que eu trago para ilustrar a importância do princípio da dignidade humana no bojo dos estudos do direito linguístico é um exemplo muito simples. Imagine você mesmo visitando um país estrangeiro e, de repente, necessitando com urgência de serviços médicos hospitalares. Você não fala a língua daquele país e tem severas dificuldades de dizer, inclusive, onde é que está a dor que lhe aflige. Agora imagine você mesmo, cidadão da República Federativa do Brasil e falante de uma outra língua que não o português. Você tem a necessidade de buscar auxílio médico em um hospital e você não fala a língua do médico e das enfermeiras que vão lhe atender. Você tem dificuldade de dizer onde é a dor que você está sentindo. Você poderá, inclusive, sair do hospital sem receber o auxílio médico adequado por uma questão de natureza linguística. Vejam que você, cidadão daquele estado, não consegue usufruir dos seus direitos de cidadão, especificamente porque o Estado não está preparado para receber a sua demanda linguística, que é diferente da língua da maioria da população. Então percebam como o princípio da dignidade humana é um princípio que afeta diretamente quase todo o universo do direito linguístico. É muito difícil nós encontrarmos uma situação na qual o direito linguístico está sendo utilizado que nós não possamos invocar o princípio da dignidade humana. Para além do princípio da dignidade humana, há um outro princípio importantíssimo que nós precisamos também discutir nesse momento. Trata-se do princípio da igualdade. Ora, de uma forma ou de outra, é preciso buscar formas de garantir a igualdade formal ou a igualdade material para pessoas que são pertencentes a comunidades linguísticas diferentes. Mesmo que nós estejamos diante de pessoas que são falantes da língua majoritária, da língua oficial do Estado, e, do outro lado, nós estejamos diante de pessoas que são falantes de línguas vulneráveis, de línguas minoritárias, línguas em extrema situação de vulnerabilidade. É preciso garantir a essas pessoas
o pleno exercício da cidadania através do princípio da igualdade. O princípio do acesso à justiça também tem se apresentado como um princípio bastante sensível às questões de direito linguístico. São cada vez mais frequentes a edição de normas que visam garantir, especificamente para aquelas pessoas pertencentes às comunidades tradicionais nos estados, a garantia de que elas possam ter acesso à justiça nas suas línguas maternas, transferindo o ônus da tradução do indivíduo para o Estado. Isso se revela como uma verdadeira evolução no caminho do direito linguístico e da pacificação dos conflitos. Eu reservei agora para a nossa aula a análise de dois princípios que afetam de forma muito mais frequente as normas de direito linguístico na nossa contemporaneidade. São eles o princípio da personalidade e o princípio da territorialidade. Para compreendermos o princípio da personalidade, basta que nós façamos uma análise da lei que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras, a lei número 10.436, de 24 de abril de 2002. Vejam que no artigo 1º dessa lei, temos o seguinte registro. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Percebam que a comunidade surda brasileira tem, na lei que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, um importante instrumento para que os seus direitos linguísticos sejam garantidos em qualquer parte do território nacional. Graças a esse movimento da comunidade surda brasileira, hoje nós temos o acesso dos surdos ao ensino superior de forma ampla e maciça, e nós temos, inclusive, o acesso dessa comunidade surda a outros serviços públicos que eram extremamente dificultados antes da edição dessa lei. Para compreendermos, então, o princípio da territorialidade, basta que nós façamos uma análise contrastiva em relação ao princípio da personalidade. Enquanto no princípio da personalidade, o direito linguístico está com o indivíduo e ele pode exercê-lo em qualquer lugar do território nacional, quando nós falamos do princípio da territorialidade, nós estamos deixando claro que um determinado direito linguístico será exercido dentro de uma área territorial mais restrita. Eu trago para vocês aqui o exemplo dos processos de cooficialização de línguas no âmbito dos municípios brasileiros. Nós já tivemos algumas línguas indígenas e de imigração que foram cooficializadas. Significa dizer que os falantes dessas línguas têm, no bojo do município, no escopo do município, a possibilidade de exercer alguns direitos linguísticos que não estarão disponíveis caso esse mesmo falante viaje e vá para um outro município no qual aquela sua língua não tenha sido cooficializada. Então, são dois princípios importantes e eles são vastamente aplicados na elaboração de leis e normas que dizem respeito ao direito linguístico. Esse é o momento da nossa aula no qual nós precisamos testar os nossos conhecimentos. É o momento do nosso quiz. Eu separei 3 questões que, de uma forma ou de outra, retomam os conteúdos que foram tratados nessa nossa aula. Eu peço que vocês me acompanhem e tentem responder as perguntas desse nosso quiz. O final da Segunda Guerra Mundial pode ser considerado como um marco histórico para o campo do direito linguístico. Dentre outros motivos, por: letra A, apresentar ao mundo a necessidade de tratamento das questões linguísticas como temática do direito humano. Letra B, demonstrar como as línguas são fatores que contribuem para o surgimento de conflitos bélicos na modernidade. Letra C, apresentar ao mundo a urgente necessidade de reduzirmos a pluralidade linguística do planeta como forma de garantir a paz. Letra D, apresentar ao mundo o desejo que as minorias linguísticas possuem de serem todas elas assimiladas pelas comunidades linguísticas majoritárias. Bem, a essa altura do campeonato, vocês sabem que a resposta correta da primeira questão do nosso quiz é a alternativa A. Apresentar ao mundo a necessidade de um tratamento das questões linguísticas como temática de direito humano foi, sim, o motivo pelo qual nós tomamos a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial, como um marco histórico para o campo do direito linguístico. Sigamos, então, para a nossa segunda pergunta. No que diz respeito ao direito linguístico, na segunda metade do século XX,
podemos afirmar que o fortalecimento do discurso dos direitos humanos e a relativização do princípio da soberania dos Estados nacionais foram fenômenos responsáveis pela: alternativa A, aceleração dos processos de constitucionalização de línguas oficiais; alternativa B, aceleração dos processos de desaparecimento da pluralidade linguística nos países; alternativa C, maior atuação dos sistemas globais e dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos no que diz respeito à proteção das minorias linguísticas; e alternativa D, maior desenvolvimento das grandes fonias, a exemplo da lusofonia, da francofonia, etc. Vejam, nessa pergunta existem duas questões-chave. A primeira questão é entendermos que nós estamos discutindo o fortalecimento do discurso dos direitos humanos. E a segunda questão é que nós queremos discutir a relativização do princípio da soberania dos Estados nacionais. Então, a alternativa que melhor representa uma resposta para a questão de número 2 é a alternativa C. Esse fortalecimento do discurso dos direitos humanos e a relativização do princípio da soberania dos Estados foram fenômenos responsáveis pela maior atuação do sistema global e dos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos no que diz respeito à proteção das minorias linguísticas. Chegamos então à terceira e última questão do nosso quiz da aula de número 2. Em se tratando de direito linguístico no Brasil, o princípio da personalidade pode ser identificado. Alternativa A, no princípio da imprescindibilidade do uso da língua portuguesa declarado no julgamento do habeas corpus 72.391 pelo STF. Alternativa B, nas leis municipais de cooficialização de línguas. Alternativa C, no parágrafo 2º do artigo 210 da Constituição Federal de 1988, que faculta aos indígenas o uso das suas línguas no ensino fundamental e em escolas indígenas. E a alternativa D, na lei de número 10.436/02, também conhecida como Lei de Libras. Vejam, essa resposta ela está clara, né? Que é a alternativa D. Nós acabamos de fazer uma análise desse caso na nossa aula. Mas vale a pena rapidamente entendermos porque as outras questões não se trata da aplicação do princípio da personalidade. Vejam que no caso da letra A, nós estamos falando da enunciação do princípio da imprescindibilidade do uso da língua portuguesa, declarado no julgamento do habeas corpus 72.391, julgado pelo STF. Então, aqui nós estamos diante da enunciação do princípio da territorialidade. No âmbito do território brasileiro, é imprescindível o uso da língua portuguesa, principalmente nas questões que dizem respeito à justiça. A alternativa B, nós também tratamos na nossa aula. A municipalização de línguas por processos de cooficialização é um flagrante exemplo de uso do princípio da territorialidade no direito linguístico. E a alternativa C também, que faculta aos indígenas o uso das suas línguas no ensino fundamental em escolas indígenas, ou seja, no âmbito das escolas que estão inseridas nas comunidades indígenas. Então, a melhor resposta para a questão de número 2, a melhor manifestação do princípio da personalidade dentre as alternativas que nos foram colocadas é a alternativa D, na Lei de Libras, ou na Lei da Língua Brasileira de Sinais, a Lei 10.436 de 2002. Chegamos então ao final da nossa aula de número 2 do nosso curso de Direito Linguístico. Na aula de hoje, vimos, de forma panorâmica, como o direito linguístico se constitui como uma área a partir do final da Segunda Guerra Mundial e do fortalecimento do discurso dos direitos humanos. Vimos também, a partir do conceito de direito linguístico, algumas fontes desse direito e alguns princípios que são sensíveis a esse estudo. Eu espero que vocês tenham acompanhado a nossa aula e aguardo vocês na nossa aula de número 3, ocasião na qual discutiremos o direito linguístico no direito internacional. Um abraço e até logo. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.